próxima aula de Álgebra Linear 2, essa aqui é a aula 7, tratando aí de transformações lineares. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser seguir aí, fique à vontade. Vamos primeiramente entender o que é uma transformação. Uma transformação nada mais é do que uma função que associa dois espaços vetoriais, tá? O primeiro espaço vetorial a gente está chamando de V, e o outro espaço vetorial estamos chamando de W, tá? Então, T de V em W é essa transformação que a gente está falando aí. Como a gente está vendo, por se tratar de uma função, a gente sabe que tem o domínio e a imagem. Então, aqui naturalmente nascem dois subespaços aqui, né, um dentro de V e o outro dentro de W, que são aí o domínio e a imagem dessa transformação, tá? A gente vai provar a seguir que tanto esse subespaço domínio como subespaço imagem, eles são subespaços vetoriais reciprocamente aí de V e de W, tá? Então, a cada vetor aqui tomado no domínio dessa transformação, a gente vai estar associando um elemento W que vai estar naturalmente nesse espaço imagem, tá? Então, para cada um elemento, nós vamos ter a sua referida imagem, tá? Então, dessa forma, a gente consegue aí construir essas transformações, ok? Bem, aí dentro dessa nomenclatura de transformações, tem a transformação linear, que ela tem uma particularidade, a gente vai chamar aqui de TL, tá? A gente novamente tem essa aplicação de V em W, tá? Então, a gente vai dizer que essa transformação ela é linear se a transformação preserva a soma de vetores, tá? Ou seja, T de U mais V é igual a T de U mais T de V, como se a gente pudesse aqui desvincular, né, a soma dos elementos que a gente está tomando no domínio como sendo a soma dos elementos na imagem, né, aplicados pela transformação, certo? E aqui também a gente tem que a transformação pode ser aplicada com a presença de um escalar real, né, vezes o vetor, e esse escalar simplesmente ele sai e fica T de U aqui, certo? Então isso é válido para todo U e V no espaço vetorial V, né, o espaço de saída, e para todo alfa real, tá? No caso, a gente vai também estudar mais à frente uma particularidade dessa transformação quando V for igual a W, tá? A gente vai ter aqui T de V em V, que é o que a gente chama de operador linear, certo? E uma outra particularidade também da transformação linear, por essas exigências aqui, né? A gente vai ter que uma forma mais rápida de provar que uma transformação é linear se preserva a origem, tá? Então, T de 0 é 0. Aqui, 0 do domínio, aqui esse é o 0, o vetor nulo, né, da imagem, certo? A gente vai ver isso mais adiante. Então, a gente tem uma observação, uma transformação que não passa, que representa uma reta que não passa pela origem, ela não vai ser linear, tá? Então, aqui um exemplo claro de T de x igual a 3x mais 1. É uma função, né, como a gente já conhece anteriormente. Claramente essa transformação, aliás, claramente essa função, né, do primeiro grau, ela é uma reta, só que ela não passa pela origem porque T de 0 é igual a 1, certo? Então, se a gente for colocar aqui as propriedades, né, pegar aqui U e V, a gente vai conseguir enxergar, então, que a gente não vai conseguir desvincular aqui a soma das imagens desses elementos, tá? Porque vai ficar sobrando, no caso aqui, vai ficar faltando, né, um elemento aqui para ficar somado aqui com 3x2 mais 1, no caso, tá? Então, sempre é diferente. Então, para que a gente tenha uma transformação linear, a gente tem que preservar a origem, tá? Então, aqui no caso, a gente pegou o 0 e não deu o 0, o que simboliza que a transformação não é linear, certo? Vamos ver aí um exemplo de uma transformação que é linear. Então, essa transformação do R2 no R3, tá? O espaço de saída é o R2, o espaço de chegada é o R3, certo? E aqui nós temos T de xy igual a 3x menos 2y e x menos y. É facilmente verificado que essa transformação ela é linear, tá?
A gente vai pegar vetores genéricos, o U e V, de coordenadas x1, y1, né, o U, e o V de coordenadas x2, y2. Quando a gente faz a soma aqui, né, a gente vai aplicar a transformação e, naturalmente, como essas entradas estão em R, a gente pode fazer aí todas as operações em R, né, distributiva, associativa, e a gente consegue, então, desmembrar no T de U mais T de V, certo? Assim, para um escalar real, né, a gente faz aqui a multiplicação, aplica a transformação, verifica que essas entradas estão em R, então a gente pode associar aqui do jeito que a gente quiser. Na verdade, a gente pode tirar o alfa em evidência aqui, né, como já é vetor, a gente pode fazer alfa vezes 3x1 do menos 2y1, x1 menos y1, que significa alfa T de U, certo? Então, naturalmente, essa transformação é linear. Vamos verificar também a necessidade também de identificar a transformação por uma matriz, tá? Então, aqui é um exemplo, na verdade, bem simples, né? Mas a gente sempre vai conseguir identificar, então, uma transformação por uma matriz, tá? Dependendo da ordem dessa matriz, a gente vai associar uma transformação diferenciada, tá? Então, nesse caso aqui, essa matriz A é de ordem 3 por 2, né? 3 linhas, 2 colunas, certo? E a gente está fazendo essa associação aqui, T de A, de R2 em R3. Então, percebam que a dimensão da matriz, ela sempre vai vir aqui de trás para frente, tá? Então, é 3 por 2. Então, tem que prestar atenção nessa situação aqui, beleza? E a gente vai associar um vetor do R2 e vai fazer aqui a multiplicação matricial, enxergando esse vetor aqui como um vetor coordenada, na verdade, como um vetor coluna, certo? E a gente vai fazer a multiplicação de A vezes V, certo? Então, TA de V é A vezes V, beleza? Associando aqui, então, essa matriz. Então, a gente facilmente consegue identificar que essa transformação ela é linear, simplesmente utilizando aí as propriedades de matriz, tá? Simplesmente verificando aí as operações matriciais, a gente consegue, então, né, T de A de U mais V seria A vezes U mais V, mas a gente sabe que, nesse caso, a gente pode distribuir aqui AU mais AV, e isso, na verdade, é TA de U mais TA de V. A mesma coisa com multiplicação por escalar, porque a gente sabe que na multiplicação por escalar, a gente pode tirar também o escalar e fazer a multiplicação pela matriz, tá? Então, se a gente fosse aqui, na verdade, enxergar quem seria essa transformação, a gente faria aqui a multiplicação por um vetor genérico, né, que é esse V, de coordenadas x e y, e aqui a gente vai fazer a multiplicação matricial, tá? Lembrando que isso aqui é uma matriz 3 por 2, e aqui é uma matriz 2 por 1, o que vai resultar para a gente numa matriz 3 por 1, certo? Onde o primeiro elemento vai ser x mais 2y, que é o primeiro elemento. O segundo elemento aí é menos 2x mais 3y. E o terceiro é 0 vezes x mais 4y, que dá, então, nossa transformação escrita na forma vetorial, tá? Propriedade da transformação linear que a gente sempre pode, quando tem uma combinação aqui dentro, né? A gente pode simplesmente aplicar as duas propriedades conjuntamente e já tirar o escalar, né? Aqui, no caso, a transformação aplicada na soma é a soma das transformações aplicada em cada elemento, e aqui a gente pode aplicar a segunda propriedade, que o escalar sai, certo? Cálculo de imagem através de uma combinação linear. Então, se a gente tem conhecimento de uma base do domínio do espaço vetorial, né? E se a gente tem o conhecimento também das imagens atuando nesses elementos aqui, que formam a base, então eu consigo construir a minha aplicação inteira, tá? Então, sempre é possível obter a imagem de qualquer elemento utilizando aqui as próprias imagens desses elementos. Então, aqui a gente escreve um vetor genérico como combinação linear dos vetores da base, né, do espaço vetorial V.
E logo em seguida eu aplico a transformação aqui nessa igualdade, né, vai ficar T de V. Aqui eu aplico a propriedade que a gente acabou de verificar, né, que os escalares saem. E aqui a soma de transformações vai ser a soma das transformações aplicada em cada elemento, certo? E assim eu tenho que a transformação fica completamente definida através desse conhecimento dos vetores imagens aqui desses elementos da base, tá? Então aí, por exemplo, se a gente tem uma transformação do R3 no R2 e a gente sabe que B é uma base do R3, né, formado pelos vetores V1, V2 e V3, aqui eu quero calcular a imagem de um elemento que eu não faria ideia de como que seria calculado, né? T de 5, 3 e menos 2. Como é que seria a imagem aqui? Quem vai ser o vetor associado do R2 que vai ser a imagem desse elemento? E claramente a gente vai ter conhecimento dos elementos da base aqui, ó. T de V1, a gente sabe quem é T de V2 e que sabe quem é T de V3, tá? Que tá errado, é um 3zinho aqui, certo? Então, como que a gente faz? Como a gente já sabe que B é base do espaço vetorial R3, né? A gente escreve o vetor 5, 3 e menos 2 como combinação linear dos vetores da base, encontro os escalares, né? Escrevo quem é a minha combinação aqui, ó, menos 4V1, menos 2V2, mais 7V3, e aplico minha transformação, né? Utilizando as propriedades de linearidade, o escalar sai, e o vetor soma se distribui aqui para cada um dos elementos, e aí eu aplico então a imagem de cada um dos elementos e conheço então quem é a imagem desse elemento aqui que eu não fazia ideia, né, vamos dizer. Então, sempre que você tem a base, né, do espaço vetorial, você pode então fazer essa combinação e logo em seguida aplicar as imagens nesses elementos. E mais uma vez a gente sempre vai estar aí falando de álgebra linear 2 e recorrendo aos métodos para resolução de sistemas lineares, tá? Nesse caso aqui, olha, nós temos um operador linear do R3, tá? Então significa que é uma transformação do R3 no R3. A gente já tem a lei, né, dessa transformação. T de x, y, z é x mais 2y mais 2z, x mais 2y menos z e menos x mais y mais 4z. E a gente quer determinar o U do domínio, né, do R3, tal que a imagem é menos 1, 8 e menos 11. Então, se eu já sei quem é a minha imagem, eu vou pegar um vetor, eu vou colocar esse vetor aqui, U, como sendo genérico, x, y, z, né? Aplico a transformação que eu já sei que vai dar aqui a própria lei da transformação e igualo aqui com os escalares que foram me dados. Então, isso resulta num sistema 3×3, né? Nesse caso, a gente poderia utilizar aqui o método de Cramer. E aí, nesse caso, que eu vou deixar para vocês verificarem que esse sistema é um sistema possível e determinado, ou seja, existe uma única solução, que a solução é x igual a 1, y igual a 2 e z igual a menos 3, tá? Você pode fazer escalonamento ou Cramer. E aí, então, esse vetor U que a gente estava procurando lá do R3 tem coordenadas 1, 2 e menos 3. Então, sempre que a gente tem alguma situação em álgebra linear 2, a gente sempre vai recorrer, sempre vai cair num sistema, e esse sistema você vai ter que saber resolver para poder identificar a solução do problema, tá? E nesse caso, como que a gente faria para determinar a transformação, a lei da transformação linear, sabendo a imagem de alguns elementos aqui, alguns vetores do domínio? Bem, se esses vetores forem a base desse espaço, eu consigo determinar, então, a lei da minha transformação. E é exatamente o que a gente consegue aqui, porque 1 menos 1 e menos 1 e 2 são, primeiro, a dimensão do R2 é 2, eu preciso só de dois vetores na base. E quando eu calculo o determinante aqui, né, um após o outro, né, a gente vai ganhar aqui 2 menos 1, que dá 1, que é diferente de 0, significa que não são vetores colineares, ou seja, são linearmente independentes. Então, eu tenho uma base para o meu R2 e sei quem são os vetores imagem atuando nesses vetores, tá? Então, eu consigo verificar aqui
fazendo a combinação linear de um vetor qualquer aqui da base, aliás, do R2, né, de coordenada x e y, escrevo a combinação, encontro aqui um sistema que ele não é totalmente definido, porque ele vai estar em termos do x e y, tá? E encontro os escalares em termos de x e y, e aí eu aplico a transformação linear, que substituindo aqui o A e o B, eu aplico as propriedades de transformação e consigo então achar a minha transformação linear inteira, fazendo com que eu possa descobrir qualquer imagem de vetor que eu queira aqui, né? Basta dar o x e o y. Bem, é isso, pessoal. A bibliografia continua sendo do STEMBrush, álgebra linear, tá? E fiquem à vontade aí, bons estudos.